Olá, queridos. Sou o Dr. Paulo Antônio Almeida, psicólogo. Minha missão aqui é ajudar você, milhões de pessoas no Brasil e no mundo, a se livrarem dos sintomas da ansiedade. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curte, compartilhe com os amigos, me segue aqui para a gente aumentar essa corrente do bem, onde uns apoiam os outros. É muito bom isso de estar aqui ajudando você a se livrarem dos sintomas da ansiedade. Muitas pessoas com ansiedade pensam assim, estou ficando louco, eu já estou louco, doutor, né? Chegam para mim, eu estou enlouquecendo, meus pensamentos não param, como que eu fico livre dos pensamentos negativos? E a questão que eu coloco para você é, será que realmente você controla a sua mente? Então a gente pensa muitas vezes que os sintomas da ansiedade estão aumentando aí a minha loucura, eu não estou conseguindo controlar, mas vamos trabalhar um pouquinho essa ideia de como que uma mente funciona, como os pensamentos funcionam. Tem um estudo científico bastante famoso, em 1983, um psicólogo chamado Benjamin Libet, da Universidade de Califórnia, no São Francisco, ele causou uma polêmica muito grande, demonstrando muitas vezes que a nossa noção de livre-arbítrio, ela pode ser uma ilusão. O que ele fez? Ele chamou alguns voluntários e foram equipados com eletrodos na cabeça deles, e eles deveriam escolher entre mover um dedo na mão direita ou um dedo na mão esquerda. E eles eram instruídos a deixar a vontade deles aparecer sozinha, ou seja, aparecer aí sem planejar e sem se concentrar quando agir. Então, o exato momento em que fazia o movimento era anotado. E aí, um ponteiro marcava a cada 2 segundos e 56 milésimos de segundos o relógio usado no teste para permitir que os voluntários percebessem as mudanças de menos de 1 segundo. E eles relataram que o que foi descoberto é que antes deles moverem o dedo e antes de eles acreditarem que já tinham tomado a decisão de mover o dedo, o eletrodo já acusava a mudança cerebral deles. Ou seja, como se fosse um movimento inconsciente, que não tivesse ali na mente deles consciente. Eles não sabiam que eles já tinham tomado a decisão antes de saber que a decisão tinha sido tomada. O que isso eu quero dizer com esse experimento aí de Libet? Depois vocês podem procurar no Google, é um experimento bastante conhecido e tem muitas discussões, debates, outros artigos foram criados a partir deles e muitas pessoas contra também, debatendo se realmente o experimento foi válido ou não, mas o interessante é que ele abre um leque de possibilidades para a gente entender cada vez mais como o cérebro funciona e cada vez mais outros artigos científicos demonstraram também como que o nosso pensamento, muitas vezes, ele é involuntário, queridos, né? Nosso pensamento, essa ideia de que eu posso controlar meus pensamentos, que eu sei tudo que eu penso, é um equívoco, porque a nossa percepção, muitas vezes, nossos pensamentos, eles ocorrem no fundo mais inconsciente. Eles ocorrem no fundo onde eu não tenho consciência dele. Todo mundo, mesmo quem não tem ansiedade. Então, o volume de pensamentos é muito grande. E o pensamento está muito atrelado à memória. Então, por exemplo, quando você lembra de um evento passado, quando você pensa num gato, o seu cérebro ele vai identificar a imagem verbal do gato, a imagem tátil quando você encosta nos pelos do gato, a imagem auditiva, o gato miando, e a imagem visual do gato, né? Então essas áreas que estão conectadas no cérebro são múltiplas e vão ser acessadas de várias formas, verbal, visual, olfativa, sensorial, gustativa, né? Então as nossas memórias elas são construídas e reconstruídas a cada momento. Então as pessoas pensam assim, eu não posso mudar um passado. Na verdade, o passado muda, porque à medida que você lembra da história, você está recontando uma outra história, você está reconstruindo a sua memória. É impossível um ser humano lembrar exatamente das características dos fatos que ocorreram com você desde a infância, adolescência e até o que você comeu ontem. Você vai recontar, porque a história, a memória é transitória, ela enfraquece com o tempo, ela tem uma série de distrações, né? Ela tem muitas vezes falha na memória e você tem que se esforçar para lembrar, tem falsas relações, às vezes você pensa assim, nossa, eu vi aquele cheiro daquele pão de queijo naquela padaria, mas na verdade você pode ter visto o cheiro do pão de queijo numa casa ao lado, né? Também a memória ela é sugestionável, então falsas memórias podem ser induzidas. Você ouve uma música ali, tem um outro experimento científico mostrando que algumas pessoas, por exemplo, quando vão nas lojas de vinho, quando a loja está tocando uma música alemã, a tendência das pessoas comprarem vinhos alemães. Quando a música é francesa, a tendência é as pessoas comprarem vinhos franceses. E quando as pessoas são perguntadas por que você escolheu esse vinho alemão ou vinho francês, elas falam, porque eu quis.
que elas não perceberam que havia uma sugestão ali para elas comprarem esse produto. Então, e também há desvios. Muitas vezes você tem lembranças dali baseadas nas suas crenças. Se você tem uma formação religiosa ou educacional, você vai lembrar daquilo de acordo com essas crenças que você tem. E ainda também persistente. Tem lembranças que são persistentes e que ficam perturbando você e aí trazendo até falsas memórias, falsas recordações. Então, a nossa mente, ela é cheia de equívocos. Imagina a pessoa com ansiedade. Aí que fica mais intenso mesmo, porque o sangue vai para a cabeça com muitos hormônios de estresse excessivos, isso acaba trazendo confusão mental e ainda mudando a memória mesmo. Então, cada vez que a gente rememora, a gente reconstrói as nossas lembranças dos fatos e dos eventos. Então não se iluda, o passado muda. E aí como você pode se livrar desse excesso de pensamentos, desse excesso de pensamentos negativos intrusivos, que eles são automáticos, porque o nosso pensamento ele se desloca entre as ideias e eles se relacionam umas às outras, mesmo a gente não querendo, mesmo que não tenha ansiedade. O funcionamento da mente ele é cheio aí de produções de pensamentos inconscientes, que nós não temos acesso, nós não temos controle. E quem tem ansiedade, isso aumenta muito mais. Por isso, parece que você está ficando louco, mas você não está ficando louco nem louca. É apenas excesso de energia no seu cérebro, excesso de pensamentos que estão aí, a maior parte do tempo, esses processos mentais não estão na consciência mesmo, eles estão lá atrás envolvendo você. Por isso que uma das técnicas para você trabalhar esse excesso de pensamentos negativos é você deixar eles acontecerem sem querer controlar. Porque quando você faz com um controle muito rígido, e isso os estudos mostram, você aumenta a tensão psicológica, você aumenta a sua produção de hormônios de estresse, e aí você vai aumentar a produção de pensamentos negativos, intrusivos mesmo, você vai criar mais histórias, porque você está ficando mais tenso ainda, e os pensamentos automáticos negativos, eles aumentam cada vez mais. Por isso que quando você trabalha as técnicas que eu ensino aqui no e-book, como se livrar dos pensamentos negativos intrusivos, no meu curso online e também nas lives aqui no atendimento psicológico, você faz com vários clientes meus. Um cliente meu, uma menina que é muito saudável, muito inteligente, mas ela tinha que, sempre que sair de casa, ela tinha que voltar a confirmar se o fogão está desligado. Ela fechava a porta do carro e ela tinha que voltar a confirmar se a porta estava fechada. E ela tinha muita angústia e ansiedade em relação a isso. Nós estamos trabalhando para que ela possa lidar isso com mais leveza, sem querer mudar, sem querer controlar. E aos poucos ela foi cada vez mais ficando mais relaxada e tranquila e conseguiu controlar os sintomas da ansiedade, conseguiu ficar livre dos sintomas dos pensamentos obsessivos repetitivos cada vez mais. Uma outra cliente, ela ficava se culpando muito se ela fez alguma coisa errada, se culpando muito se realmente as ações dela eram corretas, ou se cobrando também muito uma perfeição que não existe para ninguém. E à medida que a gente vai trabalhando as técnicas aqui, que ela vai ficando mais relaxada, que eu vou aplicando as meditações guiadas, e ela entende que não precisa se cobrar, não precisa se ficar tão perfeccionista, os pensamentos vão diminuindo, a intensidade, o turbilhão de pensamentos negativos diminui, e aí, consequentemente, você vê que os pensamentos necessariamente reais ou verdadeiros, ele não importa se eles são reais ou verdadeiros. Nós acreditamos neles e nós identificamos com eles. E também nós podemos não nos identificar. Então a ansiedade não é você, os pensamentos negativos não são você. Nós temos aí outros funcionamentos do cérebro que podem ajudar você a se libertar disso. E quanto mais você querer controlar isso, os pensamentos mais eles aumentam. E quando você trabalha as técnicas de mindfulness, de relaxamento, você aceita os pensamentos lá no fundo, como eles sempre são, verdadeiros ou não, eles estão acontecendo com você. Você não precisa obedecê-los, você não precisa estar sendo guiada por eles, porque são apenas pensamentos produzidos na mente de todos nós, né? E os pensamentos acontecem fluentemente o tempo todo de uma forma muito intensa. Cada vez que você entende que esse piloto automático existe e você pode, através da meditação, escolher alguns pensamentos de acordo com a sua necessidade, você vai se acalmando e treinando o seu cérebro e sua mente para cada vez mais ficar focado nessas ações que te trazem bem-estar. E quando você trabalha a meditação e trabalha o foco em pensamentos, organiza mais a sua ideia, você vai criando mais bem-estar, mais pensamentos. Quando você olha para as suas fortalezas, os clientes relatam: não, Paulo, estou me sentindo mais leve, mais tranquilo. Eu trabalho com imagens mentais também mais suaves, a pessoa se sente mais segura, mais em paz, feliz e tranquila com ela mesma. Então, essa aí a técnica
uma das técnicas, né, que nós trabalhamos. No e-book eu explico ela detalhadamente, o e-book Como se livrar dos pensamentos negativos intrusivos da ansiedade, e também no curso online Como se livrar dos pensamentos negativos intrusivos da ansiedade. Você tem um link aqui embaixo na descrição dos vídeos do YouTube que você possa adquirir esse e-book e esse curso. Também no perfil do Instagram e do TikTok tem lá, você pode adquirir também. Vai ser um prazer ter você comigo aplicando essas técnicas. Se você quiser agendar uma sessão online, entre em contato comigo no Instagram, @Dr. Paulo Antônio Almeida, ou no e-mail contato @pauloantonioalmeida.com.br, e assim a gente pode ajudar você a se livrar cada vez mais dos sintomas da ansiedade, dos pensamentos obsessivos, negativos, intrusivos, que são muito ruins. Se você gostou desse tipo de vídeo, compartilha, curte, comenta, pra gente aumentar essa corrente do bem, onde uns apoiam os outros. Se você ainda não assinou o canal, assina aqui, também dê um like pra gente aumentar cada vez mais o alcance e ajudar mais pessoas, milhões de pessoas ao redor do Brasil e do mundo. Um grande beijo, até o próximo vídeo.